Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos falar aqui sobre trazer um estudo escatológico dos últimos tempos, de muitas coisas que estão acontecendo. Irmãos, é importante que nós ficamos alerta, que comece a ler a Bíblia e preste atenção que a Bíblia fala a respeito do que está acontecendo. Eu vou ler alguma coisa aqui e vou explicar, passar para os irmãos. O arrebatamento, irmão, não se engane, o arrebatamento da igreja, ele vai ser antes da grande tribulação. Então não fique perturbados com outras pessoas que vai dizer para você que não, o arrebatamento vai ser depois, não, que não vai ter arrebatamento. A Bíblia fala muito claramente que vai ter o arrebatamento secreto, vai ter mesmo. Que as pessoas queiram que não queiram, mas está escrito nas profecias e elas vão se cumprir. Então aqui, em Lucas 21, versículo 25 e 26, ele diz: e haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Lucas 21, 25 e 26. E observe aqui, ele diz aqui: neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tendo havido nem haverá jamais. Isso aqui é o Senhor Jesus que fala nos evangelhos. Mateus 24 e versículo 21. Ele diz aqui, que nunca houve, a grande tribulação nunca houve igual e nem haverá igual. Essa é a única vez que vai haver uma tribulação tão grande sobre o mundo. Então, não queira ficar, meu amado, para a grande tribulação. Em Joel capítulo 2, versículo 30 e 31, ele diz assim: mostrarei prodígios nos céus, na terra, sangue, fogo, colunas de fumo, fumaça, o sol se converterá em trevas e a luz sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor não se refere ao arrebatamento da igreja, viu, irmãos? O dia do Senhor, o dia do Senhor, ele começa na grande tribulação, que é um juízo, e vai até a segunda vinda de Cristo. A grande tribulação, passa a grande tribulação até a vinda do Senhor Jesus. Esse aqui é chamado o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia especificamente. Então ele diz que mostrarei prodígios nos céus. Nós já temos visto alguns sinais na lua, nas estrelas, né? Na terra, e ele diz que sangue, já houve sangue, chuvas de sangue. Você pode observar, procurar aí no Google, aí você vai ver que tem uns anos atrás, aí, 2013, 2014, houve chuva de sangue lá para o Lago da Índia, para vários lugares houve chuva de sangue. Ele diz colunas, fogo e colunas de fumaça. Isso fala dos terremotos que acontecem. Tem um anel chamado Anel de Fogo do Pacífico, que eles tem muitos vulcões que estão entrando em erupções. E eles produzem aquelas nuvens de fumaça muito grandes. Irmão, estamos vendo agora recentemente mesmo, essa semana agora mesmo, teve está tendo praga de gafanhotos sobre o mundo. E tem muitos países, inclusive está sendo ameaçado aqui para nós, aqui no Brasil. E tem muita gente preocupada sobre isso. Nuvens de gafanhotos, irmãos. Tudo isso. E ele diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Essas profecias, essa profecia que ela vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja, na abertura no sexto selo. Que o sol se converterá, o sol vai ficar negro, que umas pessoas dizem que vai ser de 8 dias, mas nós não sabemos ainda exatamente isso. E a lua em sangue, a lua vai ficar envermelhada. E as estrelas vai cair do firmamento
E como diz lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 13, é importante que você observe. 6,13 fala desses acontecimentos, desse fenômeno. Vai haver muitos terremotos. Mas, irmãos, vou falar uma coisa. Não queira ficar para a grande tribulação. Quem quis ficar para a grande tribulação realmente vai sofrer bastante. Eu quero falar aqui sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, porque tem muita gente confundindo isso daqui, dizendo que o anticristo vai aparecer antes da igreja ser arrebatada. E isto não é verdade. Veja aqui, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 3, ele diz assim, ó: não acontecer, ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do iníquo, o filho da perdição. Ele diz que isto é um pronome demonstrativo, que ele está falando que a segunda vinda de Cristo, que é o capítulo 2, 1 e 2 de 2 Tessalonicenses, ele fala da segunda vinda de Cristo. Ele diz que isto não acontece sem que primeiro seja revelado a apostasia e venha a apostasia e seja revelado o nome do iníquo. Então, quando ele fala de isto, ele não está se referindo que é o arrebatamento da igreja, mas é a segunda vinda de Cristo. Ele diz que a segunda vinda de Cristo não vai acontecer sem que primeiro seja revelado o homem do iníquo e a apostasia. Então, é importante que eu observe todas essas coisas. É em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Então, capítulo 1 e capítulo 2 de 2 Tessalonicenses não fala de arrebatamento da igreja, irmãos. Aquilo que está no capítulo 1 e no versículo 8 e 9 de 2 Tessalonicenses, que com chamas de fogo e tal, que fala lá, ele não está falando de arrebatamento da igreja, não. Não vai haver aquilo no arrebatamento da igreja. É na segunda vinda de Cristo, no capítulo 19 do Apocalipse, o versículo de 11 a 16. Observe lá. É naquela descida, quando Cristo lança o anticristo no lago de fogo, depois ele trata desse pessoal, desse povo aqui dos ímpios. Porque só passa para a grande tribulação ver o reino de Deus quem nascer de novo. Então é muito importante que você esteja alerta e despertado sobre isso, porque estamos muito próximos à vinda de Cristo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. E eu tenho 53 anos, vai completar 53 anos que eu aceitei Jesus. E eu nunca vi um tempo mais próximo como nós estamos vivendo agora. Estamos vivendo um tempo muito próximo ao arrebatamento da igreja. É realmente uma hora de muita alegria, de nós nos despertarmos da fé, não ficarmos dormindo não, irmãos. Vamos deixar aquelas coisas que não é de agrado do Senhor, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Eu não posso falar, mesmo porque nós não sabemos o dia que vai ser o arrebatamento da igreja, mas vai acontecer. Mas eu vou falar, irmãos, se aqueles que ficarem não forem arrebatados, eles não serão coroados. Eles não participarão da boda do Cordeiro. Eles, porém, vão ressuscitar e reinar com Cristo. Aqueles que negaram o anticristo, aqueles que negaram a Jesus na grande tribulação, esses não entram no céu. Mas aqueles que não colocar o chip nem adorar a besta, esses reinarão com Cristo 1000 anos. Jesus que abençoe.